Olá pessoal, o meu nome é Henrique e eu sou bolsista do Projeto Gama pela Universidade Federal de Pelotas. E na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre decomposição em fatores primos. Bom, vamos relembrar então o que é um número primo. Um número natural P é chamado de número primo se esse número é maior ou igual a 2 e ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Bom, vamos ver alguns exemplos então. O número 2 ele é um número primo, porque ele é divisível apenas por 1 e por 2. O número 3 também é um número primo, porque ele é divisível apenas por 1 e por 3. O número 5 ele também é um número primo, porque ele é divisível apenas por 1 e por 5. Agora o número 1 ele não é um número primo, porque esse número 1 ele não é maior ou igual a 2. Então notem que o número para ser primo ele tem que ser maior ou igual a 2 e ele tem que ser divisível apenas pelo número 1 e por ele mesmo. E o 1 então não é maior ou igual a 2, ou seja, o 1 não é um número primo. O 4 ele não é um número primo, porque ele não é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Tem o 2 também que a gente pode dividir o 4 e dar resto zero, né? O número 6, ele também não é um número primo, porque ele não é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Além do 1 e do 6, a gente pode dividir o 6 tanto pelo 2 quanto pelo 3. E o resto dá zero, né? Então o 6 não é um número primo. Vamos ver alguns exemplos, então, de decomposição em fatores primos. Vamos ver como é que a gente realiza essa operação. Bom, a gente quer, na letra A, então, decompor o 12 em fatores primos. Então, eu coloco o número 12 aqui, traço uma barra vertical e agora eu tenho que perceber qual é o primeiro número primo, né, em uma ordem crescente, que eu posso dividir o 12. É o 2, né, porque o 12 é par. Todo número par é divisível por 2. Aí 12 divididos por 2, eu coloco o resultado aqui embaixo, que é 6. Aí segue a mesma ideia. Qual é o número primo que eu posso dividir o 6, né, o menor deles? É o 2 de novo, porque o 6 é par. Aí o resultado eu coloco aqui embaixo. Então 6 divididos por 2, 3. Agora o 3 já não dá mais para dividir por 2, porque ele é um número ímpar. Então o próximo número primo que eu posso dividir o 3 é ele mesmo, é o 3. E 3 divididos por 3 é 1. Aí quando a gente chega em 1 aqui, bom, aí já encerrou a nossa decomposição em fatores primos. E o que significa o que a gente fez? Significa que o número 12 ele pode ser escrito como produto desses fatores primos aqui. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 3. Ou seja, 2 ao quadrado vezes 3. Porque o fator 2 aqui, né, ele está aparecendo duas vezes. Então a gente indica dessa forma aqui, 2 ao quadrado. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho mais a respeito de potências. Então a decomposição em fatores primos é o 12 igual a 2 ao quadrado vezes 3. Uma coisa que eu não falei, né? Mas assim, geralmente para facilitar nossas contas e para a gente nunca se perder, é sempre bom começar pelo número primo que é o menor deles, o 2, começar testando o 2 e seguir numa ordem crescente aqui nesses testes. Mas nada impede que vocês façam numa ordem contrária também. Só cuidem, né, para ver se vocês vão estar dividindo apenas por números primos mesmo. Mas aqui nos exemplos, para a gente não se perder, vamos sempre dividir pelos fatores primos em ordem crescente. Primeiro a gente sempre vai tentar com 2, depois com 3, o 5, o 7, o 11 e por aí vai. 125. Bom, eu escrevo ele aqui então, né? Traço a barra vertical. 125 não dá para dividir por 2, porque ele é ímpar. 125 também não dá para dividir por 3, porque a soma dos algarismos aqui dá 8, né? Aí 8 não é um número divisível por 3. Consequentemente, o 125 também não é. O 4 não é um número primo, né? Então, o 5 agora. 125 é divisível por 5, porque ele acaba em 5 aqui, né? Aí 125 divididos por 5 é 25. Aí o próximo número primo que eu vou poder dividir de novo é o 5. 25 divididos por 5, 5. Aí de novo eu posso dividir por 5. 5 divididos por 5 é 1. Isso indica então que o 125 ele pode ser escrito como 5 vezes 5 vezes 5. Notem que o fator 5 aqui, né, ele está aparecendo 3 vezes. Então 5 vezes 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 ao cubo.
Então, a decomposição em fatores primos do 125 é 5 ao cubo. Mais um exemplo aqui, então. 232. Então, colocamos aqui o 232, traçamos a barra vertical. Agora, eu vou testar com o primeiro número primo, que é o 2. Bom, 232 é divisível por 2, porque ele é um número par. Aí, 232 divididos por 2 dá 116. 116, de novo, é divisível por 2, porque ele é par. E aí, o resultado de 116 divididos por 2 é 58. De novo, pessoal, 58 é um número par. Então, eu posso dividir por 2 e me resta 29. Bom, mas 29, vocês podem até fazer o teste com os próximos números primos aqui. Com 2 não dá porque ele é ímpar. Com 3 também não dá, porque a soma dos algarismos dá 11. Por 5 também não vai dar, porque ele não acaba nem em 5 nem em 0. Por 7 vocês também vão ver que não vai dar. E vocês vão tentando, né? Vocês vão chegar à conclusão que o 29 só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 29 já é primo. Então o único número que dá para dividir aqui o 29, né? É ele mesmo, é o 29. Aí 29 divididos por 29 é 1. Então isso nos significa, né, nos indica que o 232 é a mesma coisa que 2 elevado à terceira potência, né, 2 ao cubo, vezes 29. 2 ao cubo, né, lembrando, porque o fator 2 aqui aparece 3 vezes. Se vocês efetuarem essa conta aqui, vocês vão obrigatoriamente ter que chegar em 232. Então a decomposição em fatores primos do 232 é 2 ao cubo vezes 29. Vamos falar agora um pouco de mínimo múltiplo comum, né? O MMC, que é a forma abreviada. Ele é muito importante assim no estudo de frações, por exemplo, né? E para a gente entender bem as disciplinas mais avançadas assim de cálculo, o MMC com certeza é um pré-requisito. Então vamos ver o que significa. O mínimo múltiplo comum de dois números inteiros positivos A e B, denotado por MMC de A e B, é o menor múltiplo comum de A e de B. Bom, vamos ver um exemplo então, que aí às vezes com os exemplos fica mais claro, né, a teoria. Então encontre o mínimo múltiplo comum entre os números 6 e 15. Então vamos ver a solução. Então note que os múltiplos positivos de 6 e de 15 são... Bom, agora a gente vai fazer o conjunto dos múltiplos de 6 e vamos fazer um conjunto dos múltiplos de 15. Bom, o conjunto dos múltiplos de 6, a gente começa multiplicando por 1, 6, né? 6 vezes 1, 6. Depois por 2. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 24, 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30 e por aí vai. Sempre de 6 em 6, então, essa sequência aqui, né? Então, os múltiplos de 6 formam esse conjunto, que é infinito, né? A mesma ideia para os múltiplos de 15. Então, 15 vezes 1, 15. Aí eu vou de 15 em 15. 30, 45, 60, 75, 90 e assim segue sucessivamente. Bom, agora nesses dois conjuntos aqui, a gente tem que analisar qual é o primeiro número que é comum aos dois. O 6 não é comum aos dois, nem o 12, nem o 18, nem o 24, mas notem agora o 30. O 30 é um número que aparece tanto nos múltiplos de 6 quanto nos múltiplos de 15. Então o 30 é o menor múltiplo comum entre o número 6 e o número 15. Então, portanto, o MMC entre 6 e 15 é o 30. Então, de novo, 30 é o menor múltiplo comum de 6 e 15. Mas esse aqui é um método da gente calcular o MMC. Mas tem um método mais prático agora, gente. Então, na prática, encontra-se o MMC de dois números utilizando o seguinte método prático, que utiliza a forma fatorada de A e B. Bom, a gente quer calcular o MMC entre 6 e 15. Então, eu coloco esses dois números, né? Separo aqui por um hífen e traço aquela mesma barra vertical. Agora eu vou ter que dividir pelos fatores primos. Vamos testar por 2 primeiro. Existe algum número aqui que é divisível por 2? Sim, né? O 6, porque ele é um número par. Então eu vou botar o 2 aqui. 6 divididos por 2 dá 3. Boto o resultado aqui. E o 15, ele não é divisível por 2. Então a gente repete o número. Agora por 2, não tem mais nenhum desses números aqui que vai ser divisível por 2, né? Porque os dois são ímpares. Agora por 3 eu posso dividir o 3, por exemplo. E nesse caso também o 15, né? Então eu vou botar o número 3 aqui. 3 divididos por 3 vai dar 1. E 15 divididos por 3 é 5. Então fica 1 aqui e 5.
Bom, sempre que a gente já chega em 1 aqui na coluna, a gente só vai repetindo 1, até a gente ter todas as colunas terminadas aqui em 1. Então vamos ver o número 3 agora. Será que dá para dividir o 5 pelo 3? Não, né? Então o próximo número primo que vai ter que aparecer aqui é o 5, porque o 5 só é divisível agora mesmo por o 5, né? 1, eu repito, e 5 divididos por 5 é 1. Então, o MMC entre 6 e 15 vai ser o produto desses fatores que estão aqui. Certo, gente? Aí 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 5 é 30, né? Então, é o mesmo resultado que a gente chegou lá no primeiro método. Então, portanto, o MMC entre 6 e 15 é 30. De novo, 30 é o menor múltiplo comum de 6 e 15. Esse método prático aqui é o que a gente mais vai utilizar assim. Certo, gente? Então, vamos expandir essa ideia. Então, pode-se calcular o mínimo múltiplo comum entre 3 ou mais números utilizando-se um método parecido ao do exemplo anterior. Bom, a gente viu para 2 números, mas aquela ideia pode ser expandida para mais de 2 números. Então, um exemplo. Encontre o mínimo múltiplo comum entre 10, 28 e 35. Vou escrever esses números aqui, né? Separados pelo hífen e traço a barra. Então, o 10 eu já sei que é divisível por 2. Então, eu já posso colocar o número 2 aqui. 10 divididos por 2 vai dar 5. 28 divididos por 2 dá 14. 35 não é divisível por 2, então a gente repete. Ainda tem algum número aqui que dá para dividir por 2? Sim, né? O 14, porque ele é par. Então, o 5 não dá para dividir por 2, repete. 14 divididos por 2 dá 7. 35 divididos por 2 também não dá, né? Porque ele é ímpar, então repete. Agora, o próximo número primo, vamos testar o 3. Desses 3 números aqui, eles não são divisíveis por 3, então o 3 não serve. O 4 não é número primo, né? Então o 5. Bom, o 5 já é divisível por 5, então eu já posso colocar o número 5 aqui. 5 divididos por 5, 1. Agora, 7. 7 não dá para dividir por 5, então a gente repete. 35 dá para dividir por 5, resulta em 7. Bom, agora pelo 5 a gente não pode dividir mais, né? Pelo 7, agora vai ser pelo 7, né, gente? Então, porque o 7 é divisível por 7. E onde chegou em 1 aqui a gente só repete. Então, repetimos essa coluna. 7 divididos por 7 é 1. E 7 divididos por 7 também é 1. Chegou tudo em 1 agora aqui essas 3 colunas, pessoal. Então, a nossa conta acabou. Então, o MMC entre 10, 28 e 35 vai ser o produto desses 4 fatores aqui. Ou seja, 2 ao quadrado vezes 5 vezes 7, que é 140. Podem até efetuar a multiplicação para confirmar. Então, portanto, né, 140 é o menor múltiplo comum de 10, 28 e 35. Se vocês até quiserem exercitar aquele primeiro método que a gente fez, façam os múltiplos de 10, os múltiplos de 28 e os múltiplos de 35. O 140 vai ser o primeiro número que é comum aos 3 conjuntos. Certo, gente? Então, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, por favor, deixem aí nos comentários. Muito obrigado!